Bom, bem-vindos a essa segunda palestra do José Eduardo Porcher. E agradeço a presença de vocês. Nós vamos continuar então. Na semana passada ele falou sobre ciência cognitiva em geral. E hoje ele vai apresentar um trabalho que ele fez, está publicado na revista Unicinos. Eu convido vocês todos a inspecionarem depois darem uma olhada nesse material. Boa tarde. Bom, a palestra, como falou o Rogério, a palestra da semana passada foi sobre ciência cognitiva da região em geral. E a palestra de hoje é um trabalho que eu publiquei na revista Filosofia e Ensinos, faz parte de um dossiê sobre a filosofia, sobre a ciência cognitiva da região. Eu acredito que é o primeiro dossiê, o primeiro grupo de ensaios sobre esse assunto numa revista de filosofia brasileira. É open access, então qualquer um pode acessar gratuitamente. Então convido vocês a olharem os artigos, alguma coisa pode interessá-los. Tem coisas de vários temas, vários enfoques, mas o meu assunto, como eu disse, eu não sou um especialista em filosofia ou ciência cognitiva da região. Eu venho da filosofia da psiquiatria, né? Eu tenho trabalhado com crenças patológicas há um tempo, e nesse trabalho que está publicado na revista Filosofia e Ensinos do último número de 2018, eu comecei a travar contato entre os assuntos que eu tinha já estudado, que eu venho estudando há alguns anos, e esse assunto das crenças religiosas. Então, esse trabalho, que eu vou resumir para vocês nos próximos 40, 50 minutos, é uma tentativa de tornar clara a distinção entre essas duas categorias psicológicas, quais sejam as crenças patológicas e as crenças religiosas. Crenças patológicas, aqui, por isso eu quero dizer delírios. Delírios são uma categoria psiquiátrica, uma categoria científica, que denota um tipo de sintoma, né, que é presente em várias patologias mentais. Especialmente manifesta em quadros de esquizofrenia, né, e também em demência de Alzheimer, demência de corpos de Lewy, em transtorno bipolar, e também ocorre em síndromes. Existem delírios que são síndromes, então a pessoa não tem um sistema de delírios, como é normal em pacientes com esquizofrenia, que tem vários delírios, às vezes um sistema inteiro, como a gente vai ver. Mas não, algumas pessoas têm um delírio. A pessoa tem, por exemplo, um acidente vascular e acorda no hospital achando que tem, por exemplo, duas cabeças. Não estou nem inventando, isso é atual. Então, o meu interesse nos delírios é um interesse, obviamente, teórico, um interesse conceitual. A importância dos delírios pode ser óbvia, né? É uma importância clínica em primeiro lugar, né? Mas, para além disso, a conceitualização precisa do delírio tem uma importância forense, que também pode parecer óbvia, né? Se vocês têm lido os jornais nos últimos dias, vocês viram que o sujeito que deu uma facada no Jair Bolsonaro foi considerado inimputável, né? Ele não pode ser responsabilizado judicialmente, legalmente, porque ele supostamente tinha uma psicose no momento no qual ele cometeu esse ato. Então, é um caso no qual o delírio exculpa, né, um sujeito. Então, entender o que é um delírio tem uma importância clínica, forense, tá? E até o fim da palestra eu pretendo tornar claro porque ele possui uma relevância teórica também para filósofos da mente e filósofos da religião. Bom, antes de falar, eu vou usar a definição de delírio no DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, como ponto de partida, mas antes de falar de definição, eu quero ver se eu torno claro para vocês o que vem a ser um delírio, caso não esteja claro para vocês, por meio de alguns exemplos. Então,
Alguns delírios são mais conhecidos e cujos nomes são mais autoexplicativos, né? O delírio de perseguição é um desses, né? Mais ou menos claro. O que quer dizer? É uma pessoa que tem uma convicção muito forte, uma crença muito fixa, de que está sendo perseguido, seja lá por quem for. Pode ser pelo governo, pode ser por alienígenas, enfim, etc. Ele é o delírio mais frequente, o delírio mais comum, estatisticamente. Muitos casos de esquizofrenia vêm acompanhados de delírio de perseguição, seguido de delírios de grandeza. Delírios de grandeza também são estatisticamente super comuns e comuns em quadros de esquizofrenia. Também são autoexplicativos, né? Delírios de grandeza são a convicção fixa de que alguém tem habilidades ou poderes, né, que não possui, poderes desproporcionais. Então, um exemplo disso que me ocorre é o caso Schroeder. O caso Schroeder, quem estudou Freud ou psicanálise talvez se lembre. Daniel Paul Schroeder foi um juiz de apelação da Saxônia que ele passou boa parte da vida dele em manicômios e escreveu sobre suas experiências. Então, hoje existe um livro de algo com 400 páginas, na qual ele detalha com grande refinamento as suas crenças e experiências. Se chama Memória de um Doente dos Nervos. Título que era irônico. Ele sempre fala os meus delírios, entre aspas. Ele não acreditava que estava delirando. Ele acreditava, de fato, no conteúdo das crenças que ele professava. Uma das quais, que me ocorreu agora, é que uma vez tem uma cena no livro dele no qual ele está olhando pela janela do manicômio onde, se eu não me engano, ele veio a falecer depois, e ele olha para umas borboletas voando no jardim e ele diz: naquele momento eu me dei por conta de que eu estava controlando o movimento das borboletas. Tá? Então isso é um delírio de grandeza com um valor poético. Delírios de controle também são bastante comuns. Né? Delírios de controle são uma convicção fixa de que se está sendo controlado fisicamente. Então a pessoa não reconhece que os seus movimentos físicos, alguns deles ao menos, são originados por si. Tá? E a contrapartida cognitiva disso são delírios de inserção de pensamentos. Nesses casos, a pessoa não reconhece certos dos seus pensamentos ou das suas ideias como tendo origem em si. Então, a pessoa tem a convicção de que certos pensamentos estão sendo colocados na sua cabeça, de fora para dentro. Isso é uma tentativa de ilustrar. Aliás, essas ilustrações são de um filósofo chamado Richard Dubb, richarddubb.net. É um filósofo que trabalha com esses assuntos também e fez essas ilustrações. Eu não seria capaz de fazer isso. Essa ilustração é de um delírio de referência, tá? Cujo nome também é mais ou menos autoexplicativo. Delírio de referência é quando a pessoa tem uma convicção de que algo, na realidade, que normalmente seria neutro para nós, faz referência a si. Então, a pessoa, por exemplo, esse é um exemplo de Karl Jaspers, a pessoa vê um cachorro na escadaria de uma igreja, o cachorro levanta a pata e ele, por algum motivo, né, forma a convicção de que aquele evento, que para nós não seria saliente, não seria neutro, faz referência a si, diz algo a respeito de si. Isso é uma sensação e uma crença super comum em quadros de esquizofrenia também. Aqui a gente entra nos delírios que acontecem tanto em quadros de sistemas delirões, como é o caso da esquizofrenia, quanto em síndromes. Tá? Então é possível ter esse delírio, chamado erotomania, ou síndrome de Degley-Rambaud, em quadros de síndrome. A pessoa tem só esse delírio. Tem um romance do escritor britânico Ian McEwan, que é exatamente sobre esse delírio. Aliás, muito bonito. Recomendo a leitura. Acho que talvez tenha uma tradução em português. Em inglês se chama Enduring Love. É sobre um físico, um escritor de ciência popular, que se vê sendo perseguido por uma pessoa que tem erotomania. Essa pessoa está convencida de que ele, que é uma espécie de celebridade, está apaixonado por ela. Então isso é a convicção de que alguém de status social elevado, acima do seu,
está apaixonado por si. Tinha uma mulher, no reinado do rei George, na Inglaterra, que vinha de Paris até Londres de trem e ficava olhando fixamente para as cortinas do Palácio de Buckingham. E ela interpretava os movimentos dessas cortinas como mensagens do rei George para ela. Né? E mais drasticamente, eu esqueci o nome, John Hinckley Jr., se não me engano, o cara que tentou assassinar o presidente Reagan nos anos 80, ele estava convencido de que a atriz Jodie Foster, pela qual ele se apaixonou assistindo Taxi Driver, provavelmente era um pedófilo, porque ela tinha 13 ou 12 anos nesse filme, ela estava apaixonada por ele e ela queria que ele matasse o presidente Reagan. Então, no momento que ele foi julgado, ele disse: não, eu fiz isso porque a Jodie Foster pediu que eu fizesse. Então, a erotomania é um delírio que tem consequências forenses drásticas e urgentes. E aqui a gente entra na esfera de delírios somáticos, delírios que têm a ver com o corpo do paciente. Tá? Isso é uma tentativa de representar o que se chama de somatoparafrenia, que é o delírio de que parte do seu corpo, uma perna, um braço, não pertence a si. Então, o escritor e neurologista maravilhoso Oliver Sacks, em 1985, se não me engano, estava fazendo montanhismo na Noruega. O engraçado do Oliver Sacks é que ele era um grande neurologista, um grande escritor e uma pessoa que conseguia descrever com muita riqueza fenômenos anômalos, né, da mente humana, e ele passava por esses fenômenos. Parte da explicação de por que ele descrevia tão bem é porque ele tinha alucinações, ele já teve delírios. Né? E esse delírio aconteceu com o Oliver Sacks depois de cair de cabeça de uma montanha na Noruega, fazendo alpinismo. Aí ele acordou no hospital e a primeira coisa que ele fez foi tocar um sino e dizer para a enfermeira tirar a perna. Ele disse: por favor, pode tirar essa perna daqui, porque essa perna não é minha. Tá? Isso tudo está relatado num livro que ele escreveu depois, chamado A Leg to Stand On, 1986, se não me engano. E aqui, outro delírio somático é a anosognosia, que a palavra quer dizer anosognosia, ou seja, a negação do conhecimento de uma doença. A pessoa tem algum problema, mas não sabe que tem um problema. Isso normalmente acontece com pessoas que passam por acidentes vasculares e acordam com hemiplegia, que é uma parálise de parte esquerda ou direita do corpo. E aí a pessoa acorda com essa parálise e nega. Diz: não, eu estou muito bem, obrigado. E aí o médico vai lá e diz: tá, então usa essa tua mão direita para segurar esse copo para mim. E aí a pessoa começa a confabular, que é racionalizar patologicamente. Então começa a dizer: eu não gosto de receber ordens, ou eu já carreguei várias coisas hoje pesadas, então estou cansado, ou eu tenho artrite, enfim, começa a criar razões para isso. A nosognosia acontece com outras doenças também. Um caso super incrível da nosognosia é a pessoa tem cegueira cortical, ou seja, ela não consegue ver, não por causa de um problema nos olhos, mas por causa de um problema no córtex, e ela nega. Ela não tem consciência de que está cega, então ela anda por aí se batendo e criando razões, né, confabulando para dar explicações de por que ela faz isso. E finalmente, os últimos dois exemplos, os exemplos mais queridos assim, pela literatura, é o delírio de Capgras. O delírio de Capgras é a convicção de que alguém próximo de si, normalmente, um cônjuge ou um amigo, né, normalmente uma das pessoas mais próximas da pessoa, às vezes um grupo de pessoas, foi substituído por um impostor. Então a pessoa, por exemplo, o Rogério. Eu olho para o Rogério e digo: esse cara é igual ao Rogério. Ele é idêntico ao Rogério em todos os aspectos, mas não é o Rogério. Então a pessoa tem um reconhecimento visual, né, da pessoa que é o objeto dele, seja um amigo ou esposa, etc. Mas a explicação desse delírio é que a pessoa não tem nenhuma modificação afetiva. Então essa mistura de reconhecimento visual com nenhuma reação afetiva faz com que a pessoa, né, forme essa ideia, esse delírio, né, de que não é aquela pessoa, é um impostor. E às vezes a pessoa pensa que foi abduzido
o original. Então, tem um caso, inclusive, dos anos 70, no qual o paciente acredita que toda a família dele foi substituída por impostores, por duplos, e a casa dele, o que se chama paramnésia replicativa. E aí, ele, inclusive, quando ele dá uma entrevista clínica, ele diz, inclusive, eu acho que foi minha esposa que fez isso, e ele se sente grato à esposa por ter encontrado uma mulher igual a ela para substituí-la. E, finalmente, o delírio, talvez o delírio por excelência, o delírio mais incrível, uma espécie de contradição performativa, o delírio que me fez me interessar por delírios, né? O delírio de Cotard, que é a ideia fixa de que se está morto. O paciente afirma com toda a convicção, com toda a sinceridade, eu estou morto. Às vezes, existem outras manifestações, como eu não tenho órgãos internos, eu não tenho sangue, e às vezes, versões talvez mais difíceis de entender ainda, como eu não existo. Né? Existe um filósofo que disse que não existia. Quando eu dei essa palestra na Catedral de Santa Maria, um aluno depois, na sessão de perguntas, ele falou, mas não tem vários filósofos que têm ideias tão incríveis quanto pessoas com delírios? Né? E esse foi o primeiro exemplo que eu me lembrei. O filósofo... pois é. O filósofo Peter Unger escreveu um artigo nos anos 70, se não me engano, 79, chamado Eu Não Existo, I Do Not Exist. Mas não era porque ele acreditava nisso por causa de uma sensação interna anômala, né? Não, era porque ele era um nihilista meriológico. Uma pessoa que em metafísica acredita que não existem todos compostos de partes, só existem partes, só existem os componentes mínimos da realidade. Então, por exemplo, se o componente mínimo da realidade é um quark, só existem partes. Depois a gente pode falar sobre ideias estranhas de filósofo. Bom, está claro o fenômeno? Vocês têm uma ideia clara do que né, é um delírio, do que são vários exemplos de crenças patológicas. Então a gente pode passar em revista brevemente a definição de delírio. Né? Claro que por definição, quando um manual estatístico de transtornos mentais é escrito, né, ele é uma referência clínica, ele não é um texto filosófico. Uma definição aqui não é uma definição no sentido filosófico de condições necessárias e suficientes. Né? Não, é uma glosa, é uma tentativa de capturar as características principais da maioria dos delírios. Né? Bom, a definição do delírio da Associação Americana de Psiquiatria é a seguinte: delírio é uma crença falsa baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa, que é mantida firmemente, apesar do que creem quase todos os outros, e apesar do que constitui prova ou evidência incontrovertível e óbvia do contrário. Então, vou parar aqui por enquanto. Se vocês perceberem, toda essa definição é uma definição epistêmica. Tudo que se está dizendo aqui são características epistêmicas da crença que esse sujeito possui. Né? Ela é falsa, ela é baseada em inferências incorretas, ela é sobre a realidade externa, ela é mantida firmemente, apesar do que os outros, quase todo mundo, pensa. Né? Se eu fosse parar para analisar cada uma dessas características que são listadas, todas elas são problemáticas do ponto de vista de uma definição. Quase todas elas não dizem algo verdadeiro sobre todos os delírios. Por isso que eu digo que isso não é uma definição no sentido forte da palavra, uma definição no sentido lato. Né? Por exemplo, o delírio não precisa ser literalmente falso. O grande filósofo e psicopatologista Karl Jaspers, que talvez alguns de vocês já tenham lido ou ouvido falar como filósofo, esse cara se tornou um filósofo depois. Primeiro ele era um médico psiquiatra e depois ele foi se tornando um fenomenologista. Né? Mas a primeira grande coisa que ele fez foi criar um manual diagnóstico estilo DSM. Assim como o DSM é hoje para nós, mas composto por centenas ou milhares de psiquiatras, ele escreveu sozinho um livro de 2 volumes, um calhamaço, chamado Psicopatologia Geral. Ele sozinho tentou criar uma nosologia psiquiátrica. Ele tentou não, ele conseguiu. Né? A boa parte das categorias que ele usou são usadas até hoje. E uma das coisas que ele diz é que uma crença delirante não precisa ser necessariamente falsa.
essa acuidade filosófica já estava presente desde a juventude dele. Ele disse, olha, é perfeitamente possível uma pessoa ter um delírio que se verifica depois. Por exemplo, uma pessoa tem ciúmes delirantes. A pessoa tem a crença fixa de que seu cônjuge está o traindo, quando não é verdade. Ela crê nisso sem nenhuma evidência, né? E começa a atormentar a vida dessa pessoa. E essa pessoa, eventualmente, passa a se consolar nos braços de um amigo, verificando sua crença. Mas percebam que nada mudou na mente do sujeito, né? A justificação epistêmica que esse sujeito possui é a mesma de antes. O fato de que a crença agora é verdadeira não faz nenhuma diferença, né? Então, Jaspers tiraria essa cláusula de falsidade, né? O que importa é a falta de justificação epistêmica. É uma forma patológica de não estar justificado epistemicamente, se quiserem. Bom, eu não vou passar em... Eu poderia ficar 2 horas falando só sobre a definição, porque eu passei quase todo o meu doutorado destrinchando essa definição para depois um psiquiatra me dizer, mas ninguém lê essa parte do DSM. Quem lê o glossário do DSM foi um filósofo. Eu tenho tempo livre, eu posso fazer essa coisa. A parte que me interessa aqui hoje, a parte que me interessa para o tema da crença religiosa é essa segunda cláusula aqui, tá? Que é a seguinte, ele diz, o delírio, a crença, não é originariamente aceita por outros membros da cultura ou subcultura da pessoa. Isto é, um delírio não é um artigo de fé religiosa. Provavelmente essa frase deve suscitar algum tipo de reação em vocês. Possivelmente foi a mesma reação que eu tive quando eu li. A minha foi me perguntar, tá, mas por que crenças religiosas não são delírios, né? Por que o delírio não é um artigo de fé religiosa? Por que a definição de delírio da SM catapulta, né, crenças religiosas do Estatuto de Delírio? Vocês não acham isso estranho? Acham? Ou não? Vocês já têm a resposta do problema de antemão. Eu achei estranho. Eu achei que, primeiro, que parecia uma forma de relativismo cultural, né? Pode ter crenças religiosas que são delirantes. Exato. Parece claro, né? E não é claro só para nós. Se tu inspecionar o DSM, ele faz depois não, antes, que essa parte da definição está no glossário, que é no final. Antes, ele faz uma classificação de tipos de delírio. E tem vários tipos de delírio, delírios somáticos, delírio de perseguição e delírios religiosos. Então, se a gente for usar a caridade interpretativa, o que está sendo dito aqui não pode ser interpretado como esse tipo de relativismo exacerbado, né? Uma espécie de panos quentes de dizer, não vamos nos comprometer com essa afirmação. Vamos tirar as crenças religiosas das pessoas do escopo do delírio e a gente não se incomoda. Mas não é isso, acredito eu, que está acontecendo. Bom, a ideia de que crenças religiosas são delírios, ou são patologias, ou são neuroses, que todas as crenças são, assim, pode parecer extremamente contraintuitiva, né? Mas não é uma ideia que nunca foi esposada por ninguém. Foi esposada por várias pessoas, inclusive pessoas importantes para a história da psicologia, né? Se vocês forem olhar as obras de Freud, eu não sou nenhum especialista sobre Freud, mas tem 4 obras principais que mencionam crenças religiosas, desde o começo da carreira até o fim, né? A última é sobre Moisés, o monoteísmo, mas todas elas tratam a crença religiosa mais ou menos como um tipo de neurose, né? Como um tipo de pensamento mágico, né? É a humanidade querendo criar um pai, né? E isso é uma neurose, isso é um problema patológico que acomete quase todos os seres humanos. A ideia de patologizar ou medicalizar todos os seres humanos, ou quase, acredito eu, é contraintuitiva para todo mundo. Eu, ao menos, a primeira vez que eu fiquei sabendo que o Freud patologizava, assim, tipo, grande parte da sociedade, eu achei bizarro, né? Se todo mundo tem crenças religiosas, isso não é uma patologia mental, aparentemente. Isso também foi repetido por pessoas de outras perspectivas, tipo Albert Ellis, que é o fundador das terapias cognitivas.
e comportamentais, também escreveu nos anos 80, muito mais recentemente que Freud. Nos anos 80 ele escreveu um texto contra a religiosidade. Né? Imagina um cara que é terapeuta, né, se pôr contra a religiosidade. Ele está se pondo contra as crenças e as experiências de quase todos os seus pacientes. Né? Por mais que ele viva num mundo secular, etc., né, ele está se colocando contra algo que é, talvez, básico da natureza humana. E, mais recentemente, e aí no nível mais boçal possível, né, Richard Dawkins intitulou o seu livro, que é um panfleto horrível, chamado Deus, um delírio. Né? The God Delusion. Né? O delírio Deus. E quando ele começou a passar esse livro para colegas, o draft, né, o esboço, alguns psiquiatras escreveram para ele. E disseram, cara, não coloca esse título, porque tu não está dizendo literalmente que todo mundo que crê em Deus tem um delírio. Isso não pode ser isso. Não é aí que tu quer chegar. E ele chegou a dizer, não é realmente, mas o título vai ser esse mesmo. E é isso. Né? Ou seja, é uma coisa, é uma jogada de marketing, basicamente. Mas, digamos que a gente leva a sério. Digamos que a gente leva a sério essa pergunta. Né? Por que crer em Deus, ou coloque aqui, para a gente elaborar como quiser, por que certas crenças religiosas difundidas que boa parte das sociedades humanas possuem não são delírios? Né? Essa é a pergunta que eu pretendo responder até o fim da palestra. Bom, para usar dois casos, dois exemplos, tá? Um exemplo de uma crença religiosa comum, razoavelmente comum, e um exemplo, volto ao Schreber. O Schreber é um tesouro de exemplos de delírios, assim, porque em 400 páginas ele esboça centenas de delírios, sem dúvida nenhuma. Um dos delírios que ele tinha, começar por ele, aliás, não era um dos delírios, o centro do seu sistema delirante, se eu entendi. Aliás, Freud escreveu sobre o Schreber, mesmo sem o Schreber ter sido tratado por ele. O Schreber foi tão vívido no seu testemunho que não só Freud, mas Eugen Bleuler e Karl Jaspers, grandes psiquiatras da época, escreveram sobre a sua condição, porque era como se tu lê o Schreber, tu ganha uma familiaridade que talvez tu não tenha com nenhum paciente numa clínica, porque ele fala com toda sinceridade por 400 páginas ao longo de vários anos sobre os seus delírios. Então, o caso de Schreber, do Freud, é um exemplo raro de um psiquiatra que tomou esse espaço. Eu vou escrever sobre um caso, né, que não é um paciente meu. E o Schreber, o centro do sistema delirante dele é o seguinte: ele acreditava que estava sendo transformado em uma mulher. Ele tinha sensações físicas disso. Ele se olhava no espelho e achava que estava tendo que ele tinha seios, mesmo não tendo. E ele estava sendo transformado em uma mulher para fecundar uma nova raça de homens. Então ele se tornaria grávido por Deus, seria fecundado por Deus. Né? Então ele viraria uma mulher que daria origem a uma raça nova de homens livres do pecado original. Tá? Eu não vou nem também interpretar isso, porque eu não conseguiria. Bom, então fixem isso como uma crença religiosa delirante. Tá? Um exemplo de um delírio religioso, porque é um delírio religioso. Né? É um delírio cujo tema é religioso, só isso. Eu poderia dar N exemplos de crenças religiosas difundidas que são estranhas, tão estranhas quanto delírios, para aqueles que não compartilham dessas crenças. Eu poderia dar exemplos antropologicamente mais interessantes, né, falar sobre crenças de pequenas culturas da Indonésia ou da África, mas eu gosto de dar um exemplo bem clássico, bem famoso, tá? Porque pela primeira vez que eu pessoalmente soube que a transubstanciação era um dogma da Igreja Católica,
a transubstanciação é algo que é reconhecido como literal, uma transformação de hóstia ou pão em carne, na carne de Jesus Cristo, e do vinho no sangue literal de Jesus Cristo. Eu, como não fui criado numa família católica, fiquei espantado. Fiquei espantado como alguém que fica espantado, acredito eu, quando ouve os delírios de Schreber. Porque para mim aquilo era uma coisa completamente alheia. Meus pais não acreditam nisso. Ninguém me disse desde pequeno que isso era verdade. Eu não passei por nenhum tipo de experiência que me remetesse a essa crença. Então, para mim, era super, e continua sendo, super estranho. Eu acredito que, na verdade, uma boa parte dos católicos também não acredita nisso, mas isso é outra questão. Acho que boa parte das pessoas interpretam esse tipo de coisa metaforicamente. Mas digamos que tu acredites, né, nisso. Uma pessoa que não compartilha é estranho, concorda? Posso dar outros exemplos e vou dar outros exemplos, mas a transubstanciação é uma crença estranha, assim como o delírio. Ela causa uma estranheza parecida, né? Mas, novamente, para aqueles que não compartilham dessa crença e que não foram, talvez, criados numa cultura católica. Né? Tá clara a distinção? A distinção entre essas duas coisas, né, entre uma crença que é uma crença institucional, né? Ninguém acredita, aparentemente, na transubstanciação do nada. Né? Ao contrário de crenças religiosas que o James chama de pessoais, né? Ele fala religião pessoal e religião institucional. Né? Existem outras formas, e outros filósofos, Bergson faz coisas parecidas. Né? Existe uma distinção entre a religiosidade que vem de cima, né? Por exemplo, vem da cultura, vem dos pais, vem de instituições, né? E a religiosidade que brota de dentro, né? Das nossas próprias experiências. Uma pessoa pode passar a crer na transubstanciação por uma experiência. Claro, ele pode comungar e ter uma experiência mística. E dizer, eu recebi o sangue de Cristo, literalmente. Né? Mas a maioria das pessoas crê na transubstanciação por outras vias, concordam? A maioria das pessoas creem nisso porque faz parte de um pacote, né, cultural que a gente assimila. Né? É isso, uma pessoa pode crer nisso culturalmente e chegar um dia a ter a experiência, né, que suponho eu que seja uma experiência mística, de receber o corpo e o sangue de Cristo. Padre Royce, por exemplo, aparentemente tinha essa experiência em todas as missas. Né? Bom, está clara a distinção entre a religião pessoal e institucional? É bem simples, mas útil e, acredito eu, a chave para a resposta para a nossa pergunta. Tá? Mas essa distinção faz com que a gente tenha que dividir a nossa pergunta, por causa dessas duas exceções. A nossa pergunta, por que crenças religiosas não são delírios, se tornam duas perguntas. Né? A pergunta que eu vou tentar responder aqui é essa pergunta. E essa pergunta é a pergunta menos interessante das duas. A outra pergunta, eu não sei se eu teria a audácia de tentar resolver, tá? Mas essa eu acho que é um pouco mais simples. E, claro, talvez não tenha uma importância tão grande clinicamente, mas teoricamente eu acho que é uma pergunta que vale a pena explorar e tentar resolver. E a pergunta é por que crenças religiosas institucionais não são delírios? Se a gente conseguir estabelecer isso, a gente vai ter, aparentemente, né, refutado Freud, Ellis e Dawkins e companhia. Né? Bom, um modo útil para a gente tentar se aproximar dessa resposta é pensar sobre as nossas intuições com respeito a dois tipos de casos. Novamente, um tipo de caso que parece o delírio e um tipo de caso que parece uma crença institucional. Então, imagine o seguinte. Imaginem, aqui está o meu amigo Wagner, né? Meu amigo Wagner é aparentemente são e membro da minha cultura, membro da minha subcultura. Ele é porto-alegrense, eu não moro mais, mas eu sou porto-alegrense ainda. E um dia eu marco um piquenique com o Vavá aqui no Campos do Vale. A gente começa a conversar, a conversa começa a ficar mais íntima, e aí o Vavá pede para a gente se afastar de uma árvore, porque ele não quer que essa árvore escute a nossa conversa. Tá?
para um membro da nossa cultura ou subcultura, como diz a definição do DSM, essa é uma crença anômala, uma crença estranha, né? A não ser que a gente tenha algum tipo de explicação para o fato de o Vavá falar isso, a gente vai atribuir a ele algum tipo de problema. Tá certo? Bom, então segurem isso e pensem num caso paralelo, tá? Um caso real de uma sociedade na qual a crença de que árvores escutam conversas é comum. Todos os membros da sociedade Uduk, do Sudão, eu não estou inventando isso, esse livro é um livro de uma psicóloga e antropóloga chamada Wendy James. Ela foi uma daquelas pessoas que se doutorou em antropologia e foi para a África, né? Numa época na qual grande parte das etnias africanas não tinha sido acompanhada e estudada. Então, era mais ou menos como uma vaga no estacionamento da ciência. Assim, tu estudava um povo, tu era o primeiro, então se tornava uma referência. Só que no caso da Wendy James, ela realmente escreve muito bem e o livro é maravilhoso. É um livro que trata de um ritual específico desse povo, que é um povo que acredita que o ébano, especificamente o ébano, é capaz de escutar conversas. E, mais do que isso, a casca do ébano registra essas conversas. Então, alguns membros dessa sociedade, que são sacerdotes, são capazes de pegar esse ébano, queimá-lo e, com as cinzas que caem na água, adivinharem o conteúdo dessas conversas. Tá? A pergunta é se vocês atribuiriam um delírio ou uma crença patológica ou algum transtorno mental aos membros da sociedade Uduk, de todo em todo, em bloco. Alguém acha isso plausível? Alguém acha isso intuitivo? Eu pergunto realmente. Não é intuitivo para ninguém. Que bom. Fico feliz. Às vezes tem alguém do contra que diz, não, eu acho que dá para patologizar toda uma sociedade. Né? Mas não é intuitivo. Né? E o ponto que eu quero sublinhar é isso. Não é intuitivo patologizar ou medicalizar todo um povo. A pergunta é, então, interessante, por quê? Por que não é contra-intuitivo? Aliás, por que é contra-intuitivo ou por que não é intuitivo? Qual é a diferença entre o caso do Vavá, né, que é um porto-alegrense que acredita que árvores escutam conversas, e não é, mas finjamos, e um membro qualquer da sociedade Uduk? Qual é a diferença entre esses dois casos? A diferença entre esses dois casos é o modo como essa crença é adquirida ou formada. Tá? O modo como uma pessoa adquire a crença de que árvores ouvem, de que ébanos ouvem no Sudão é completamente distinta, aparentemente, da forma como o Wagner acredita nisso. Porque um dia o Wagner começou a acreditar nisso, mais ou menos do nada, e esses membros esses membros da sociedade Uduk fazem parte de um grupo no qual se adquire a crença de que árvores escutam culturalmente. Né? Essas crenças são passadas de geração para geração, né, por uma forma de aquisição de crenças que é... Deixa eu passar alguns slides. Eu tenho muitos slides, eu vou passar alguns e depois a gente pode voltar para a discussão. A forma é a seguinte: existem duas características de crenças religiosas que tornam aquelas crenças mais aderentes. Tá? Uma a gente pode chamar de vieses de conteúdo e outra vieses de contexto. Os vieses de conteúdo... Tá, deixa eu voltar os slides então. Eu achei que ia passar, mas não. Os vieses de conteúdo dizem respeito ao conteúdo dessas crenças, ideias, conceitos religiosos. E essas crenças são memoráveis, né? E dois, elas são normalmente fáceis de processar. Por quê? Bom, se elas não forem memoráveis, obviamente, elas não vão ser passadas de uma pessoa para outra. E se elas não forem fáceis de processar, idem. Né? Por exemplo, ninguém aqui, acredito eu, salvo talvez uma outra pessoa, consegue se lembrar facilmente de um texto sobre física teórica. Né?
tudo na física teórica é contra-intuitivo, ao extremo. E quanto mais fundo tu vai, mais contra-intuitivo fica. Né? Esses conceitos são talvez memoráveis. Né? Talvez eles sejam alguns conceitos, quarks, etc., são memoráveis, mas não são fáceis de processar. Isso são o que eu estou chamando de vieses de conteúdo. Tá? Crenças religiosas, segundo vários cientistas cognitivos, especialmente Pascal Boyer e Justin Barrett, são minimamente contra-intuitivos. E com isso, eles querem dizer o seguinte: esses conceitos e crenças que são aderentes, que passam facilmente de geração para geração, eles são contra-intuitivos, pero não mútil. Tá? Eles são contra-intuitivos, mas eles não testam demais as nossas capacidades de processamento. Então, a memorabilidade de um conceito religioso torna possível que ele seja passado adiante. Mas também, por outro lado, a mera representação de conceitos, ideias e crenças religiosas não implica necessariamente na aquisição, na crença nessas ideias. Eu posso relembrar uma história religiosa, eu posso ser um judeu laico, né? Um judeu que não acredita na Bíblia, mas eu posso me lembrar das histórias bíblicas porque elas são memoráveis. Né? A memorabilidade de conceitos e crenças religiosas é estudada, é testada. Tá? Essa ideia de minimamente contra-intuitivo é um paradigma de pesquisa testável. E o Justin Barrett, por exemplo, ele usa vinhetas comuns com um grupo de controle, né? E aí vinhetas contra-intuitivas com outros grupos para testar a memorabilidade. Então ele conta uma história para vocês e outra história parecida, mas com algum elemento contra-intuitivo para vocês, né? E daqui a 2 dias ou 3 dias, vocês que tiveram acesso à vinheta que tem alguma coisa contra-intuitiva, alguma coisa que viola as nossas expectativas intuitivas, vocês vão lembrar melhor da história do que vocês. Então, por exemplo, para vocês, eu conto a seguinte história. Era uma vez um cara que foi num casamento e ele bebeu vinho, todo mundo bebeu vinho nesse casamento, até que o vinho acabou e eles continuaram bebendo água pelo resto da noite. Né? E para vocês eu conto a seguinte vinheta. Era uma vez um cara que foi num casamento, eles começaram a beber vinho no casamento, acabou o vinho, e aí esse cara transformou toda a água que tinha no casamento em vinho. E vocês vão lembrar, né? Vocês vão rememorar mais facilmente a história, por causa desse caráter contra-intuitivo ótimo. Né? Ele é contra-intuitivo, mas não é uma coisa completamente absurda, difícil de processar. Bom, como eu disse, de vieses de conteúdo para a crença não há um passo automático. A gente precisa de algo mais para transformar a mera representabilidade de um conteúdo em uma crença, em algo que a gente toma como nosso, com o qual a gente se compromete. Né? E para isso a gente precisa do que eu estou chamando de vieses de contexto. Vieses de contexto podem ser, por exemplo, vieses de conformidade e vieses de prestígio. Né? Eu acho que eu falei rapidamente sobre isso já na primeira palestra. Vieses de conformidade são a tendência natural que nós temos desde crianças a acreditar naquilo que o grupo acredita. Então a nossa tendência natural desde pequenos até que a gente passe por uma educação e comece a suprimir essa tendência, nossa tendência é acreditar no que o grupo acredita. Isso é conformidade. E vieses de prestígio é a nossa tendência a acreditar naquilo que pessoas importantes do grupo acreditam. Né? Os sacerdotes, nossos pais, avós, etc. Tá claro? E para além disso, um viés de contexto importante, que eu acho que eu já mencionei também, é a ideia de que manifestações de crenças, manifestações custosas para o sujeito, tornam aquela posse da crença do sujeito mais crível. Tá? Então existem manifestações credibilizantes, creds, credibility enhancing displays, como diz Will Gervais e a Lorenzein. São sacrifícios, basicamente, sacrifícios de diferentes níveis. Existem sacrifícios como deixar de assistir Fórmula 1 no domingo para ir na igreja, é um sacrifício pequeno, né?
Existem sacrifícios nos quais a pessoa dá muito dinheiro para uma instituição religiosa, tá? Com isso ela já sofre mais. E existem sacrifícios mais extremos, nos quais uma pessoa passa por rituais nos quais ela tem que sofrer fisicamente, né? Ou mesmo experiências de mediunidade na qual uma pessoa oferece, né? Se oferece e diz, olha, eu ofereço o controle do meu corpo, né? Para poder incorporar um espírito ancestral, etc. Né? Todas essas manifestações são credibilizantes para quem assiste. Então, sociedades nas quais não existem manifestações credibilizantes tendem a ser mais seculares, mais laicas, né? E sociedades, ou grupos, subculturas, nos quais existem mais pessoas dispostas a tomar essas atitudes, a manifestar suas crenças de forma que envolva sacrifícios, tendem a ter mais pessoas que acreditam. Tá claro isso aqui? Bom, qual é a diferença dessa forma, então, dessa forma de adquirir crenças, que é a forma de aquisição cultural, e a forma pela qual se adquire delírios, né? Eu não vou falar como a gente adquire delírios, isso está fora da minha alçada, mas eu posso falar sobre as nossas intuições com respeito a isso, né? E o que eu quero dizer para vocês é que a forma como a gente adquire crenças religiosas institucionais, mais uma vez, não pessoais, institucionais, é o testemunho, certo? O que eu estou chamando de aprendizado cultural, transmissão cultural, é o testemunho. E o que eu acredito ser a chave para a resposta para esse problema da distinção entre crenças religiosas institucionais e crenças patológicas é o fato de que a nossa epistemologia do senso comum, psicologia do senso comum é aquilo que os filósofos chamam de um arcabouço conceitual comum a, talvez não todas as culturas humanas, mas bastante comum desde pequeno. Todo mundo começa a usar uns conceitos de crença, desejo e intenção desde pequeno, isso é testável, né? E existe a tarefa da crença falsa, pela qual a gente descobre que crianças de 3 anos não são capazes de atribuir crenças falsas a ninguém, mas com 5 anos já são capazes de atribuir crenças falsas até a adultos, né? Psicologia do senso comum, então, é esse arcabouço. Mas o que eu estou dizendo é que há uma epistemologia do senso comum. Há um certo arcabouço de normas epistêmicas. Então, quando a gente olha para a formação de crenças em outras pessoas, a gente julga, pelo senso comum, se a forma como essa crença foi adquirida é fidedigna ou não. E o testemunho é uma forma aceita pelo senso comum. Nós aceitamos a formação de crenças nos outros, por mais estranhas que sejam, né? Como crenças religiosas institucionais podem ser, muitas vezes são, por mais estranhas que elas sejam, nós detectamos intuitivamente que essas crenças foram adquiridas de uma forma fidedigna, pelo testemunho. No caso da epistemologia do senso comum, quando se defronta com delírio, o que está acontecendo é que as nossas expectativas intuitivas com respeito à formação de crenças estão sendo violadas. Tá? Então a gente está diante de uma crença que a gente não consegue explicar cuja aquisição a gente não consegue explicar de nenhuma forma fidedigna. Tá? Então, se o Vavá me diz, não, eu acredito que árabes escutam conversas e ele não está embutido num contexto que explique a aquisição dessa crença, eu vou perguntar para ele, tá, então eu vou ser caridoso contigo e vou te perguntar, tu tá brincando comigo, tu tá mentindo, tu foi abduzido por um culto que acredita que árabes escutam uma conversa, eu vou tentar, né, se eu tiver caridade, explicar a aquisição dessa crença de alguma forma. Mas se eu exaurir as minhas tentativas de explicação, a única coisa que vai sobrar é atribuir a ele uma patologia, né, da crença, atribuir a ele um delírio. Está claro isso? Então, a minha hipótese é que o delírio é um conceito, e claro, aqui o delírio compreendido de forma bastante vaga, tá? Não compreendido exatamente como ele é regimentado pela psiquiatria contemporânea, mas a ideia de loucura, de uma crença patológica, é um conceito
do nosso senso comum, da nossa epistemologia ou psicologia do senso comum. Posso fazer uma questão? Já surgiram muitas vezes. Não, espera um pouquinho, e tu vai ser o primeiro a perguntar. Porque eu estou terminando, eu estou acabando. A única coisa que eu tenho a dizer antes de terminar a palestra é que, como eu falei, eu não vou tratar do segundo problema. Mas o segundo problema é super interessante. Por que crenças religiosas pessoais, essas que, sim, vêm de dentro, essas que a gente forma a partir das nossas experiências, não são patológicas, né? Bom, a pergunta aqui não pode ser colocada exatamente dessa forma, porque como a gente viu, existem crenças religiosas pessoais que são patológicas. Não existe nenhuma fenda, né, que divide esses dois terrenos, né, completamente. Existem coisas que estão nessa área de contato. A gente pode falar mais sobre isso na discussão, mas aqui, ao invés de dar uma palestra inteira sobre esse assunto, que eu não poderia fazer sem ser muito audacioso e arrogante, a minha sugestão é que a forma como a gente pode distinguir, primeiro que essa distinção é feita clinicamente todos os dias, que é uma distinção prática. Vem uma pessoa, entra num consultório e diz para o médico: eu acredito que estou sendo transformado por Deus em uma mulher para fecundar uma nova raça de homens livres do pecado original. Vai ser atribuído pelo médico, né, a essa pessoa um delírio religioso, que não é nenhuma contradição em termos, obviamente. O modo como a gente pode tentar distinguir essas coisas é tomar o caráter patológico de certas crenças religiosas pessoais como algo contextualmente variável. Então, se a gente der atenção ao contexto cultural, né, e religioso especificamente, no qual esse paciente se enquadra, a gente vai ser capaz de interpretar essa crença e ser capaz, mais importantemente, de saber como o paciente interpreta essa crença. A interpretação que uma pessoa faz das suas próprias crenças religiosas pode ser positiva ou negativa. Quando ela for positiva, não parece haver nenhuma razão que não um imperialismo cultural, de alguma forma, para dizer: não, o senhor é doente. Né? Se ele interpreta essa crença de uma forma que é positiva e, além disso, né, não há nenhum dano óbvio para a sua saúde e para a saúde das outras pessoas, eu acredito que a gente não precisa patologizar essa crença ou essa experiência. Essa é a única coisa que eu tenho a dizer por enquanto sobre isso. Eu agradeço a vocês pela presença de vocês e a gente pode abrir então para perguntas. Obrigado. Passa o microfone? Sim. Acho que vai ter que... Acho que talvez as pessoas tenham que vir até aqui. Bom, a minha pergunta que surgiu nesse momento, quando eu tentei interromper, era referente ao exemplo da árvore. E minha questão era se essa crença, embora ela não tenha sido institucionalmente provocada, se ela tivesse acompanhada por uma cosmologia, por exemplo, uma metafísica, ela necessariamente teria que ser... qual seria o estatuto? Seria patologia? Não seria? Como é que é? O fato de haver... E isso já está ligado a outras questões minhas também. Eu acho que dá para incluir. Será que a patologia, essa dualidade de patologia e saudável não estaria relacionada a uma noção de causa científica ou explicação científica da realidade? Posso interromper? Tem muita coisa já para falar. Sim. Obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, na verdade. Bom, para começar rapidamente, a primeira pergunta, tu perguntaste: bom, mas e se essa crença for acompanhada de um sistema de crenças que de alguma forma refine, explique, né? Bom, nesse caso, eu acho que se a aquisição da crença foi, como foi no caso do Vavá, se não foi por aquisição cultural, nada que seja explicativo por parte das outras crenças do sujeito, né, tornaria isso menos delírio.
Né? Seria só um delírio muito bem sistematizado. Isso existe. Existem delírios, e o Schreber, por exemplo, era uma pessoa muito inteligente. Né? Ele era um juiz, então ele defendia as suas ideias. Isso acontece. Tem pessoas que têm uma relação ambivalente com seus delírios. Tem pessoas que têm delírios que não são o tempo todo convicções. Então, por exemplo, aquele paciente mesmo que eu mencionei que acreditava que toda a família dele e a casa dele tinha sido duplicada, quando ele foi entrevistado, um dos médicos perguntou para ele: "Tu não acha isso estranho? Tu não acha estranho acreditar nisso?" E ele falou: "Sim, eu acredito que isso é estranho, eu deveria estar me defendendo." Ele falou: "Quando eu penso sobre isso, é inacreditável." Ou seja, ele tem uma espécie de distância irônica com respeito a isso. Não é sempre uma convicção. Mas existem pessoas que têm, e o próprio Schreber, se vocês lerem o livro dele, vocês vão ver que a convicção dele flutua. Né? Mas nos momentos de maior convicção dele, por ser uma pessoa muito inteligente, é claro que ele vai tentar defender esse delírio, né? E vai tentar criar um sistema de crenças que defenda o delírio. Agora, tua segunda pergunta é se existem causas. Só na primeira, não necessariamente o sistema estaria servindo como uma racionalização para explicar, para defender emocionalmente a crença de que a árvore fala, de que a árvore compreende as palavras, ou coisa assim. Mas essa noção de que, a minha questão era essa, se a noção de que a árvore compreende o que a gente fala fosse uma consequência de uma própria visão metafísica, de uma própria concepção cosmológica da realidade, que muitas tribos, inclusive, têm, religiões têm, enfim. Nesse caso, sim, então. Nesse caso, talvez a aquisição da crença teria sido por outras vias, realmente. A gente não estaria exaurindo as vias epistêmicas, como eu estou tentando defender, e dizendo: olha, não tem nenhuma via epistêmica razoável, esse sujeito só pode estar delirando. Né? Nesse caso, no teu caso, não seria. Então, agora que tu explicasse melhor, não seria necessariamente um delírio. Sim, mas... Porque não seria uma explicação pós-facto. Né? Ele estaria derivando essa crença de um sistema de crenças. Isso, mas que o precede. Que ele mesmo construiu. Não vejo problema com isso. Talvez tranquilamente poderia não ser um delírio. Poderia ser só um visionário. Agora, a tua segunda pergunta é: a noção de patologia não envolve uma certa causalidade? É isso? Eu não expliquei muito bem essa minha segunda. Mas eu acho que eu entendi. Vou tentar responder. Olha só, a questão é: o modo como os sintomas e transtornos mentais são explicados e compreendidos hoje é basicamente através dos seus sintomas, das suas características superficiais. Porque a gente literalmente não entende e não sabe nem buscar, às vezes, quais sejam as causas, né, que explicariam a ocorrência desses fenômenos. Existem alguns transtornos cujas causas a gente entende. E, curiosamente, assim como quando algo vira empiricamente testável, sai da filosofia para as ciências, como aconteceu ao longo da história da ciência, quando algo se torna claramente claro do ponto de vista de uma explicação mecanicista causal, e tem a ver com transtornos mentais, sai da psiquiatria para a neurologia. Então, a maioria das pessoas não pensa em coreia, ou síndrome de Huntington, ou demência de Alzheimer, como um transtorno mental. Mas as pessoas tendem a pensar: isso é um transtorno neurológico, né? Porque a gente entende quais são as bases neurais ou genéticas desses transtornos. Mas a maioria dos transtornos mentais são assim, terreno desconhecido com respeito às causas. E o DSM, a proliferação desse modelo do DSM, desde o primeiro e o segundo, que eram manuais bem toscos, e 3, 4, 5, como foi o de 2013, esse modelo de tentar explicar e juntar vários sintomas em um transtorno é um modelo que está completamente preso a essa perspectiva de olhar para transtornos mentais como coleções de sintomas. Né? Por isso que em 2013 foi lançada a última edição do DSM-5, talvez a última,
edição do DSM, talvez não haja mais. Porque em 2013, quando ela foi lançada, o presidente do National Institute of Mental Health proclamou que eles não dariam mais financiamento para pesquisas que usem esse paradigma, o paradigma do DSM. Porque no século XX, a gente tem que descobrir as causas dos transtornos mentais. Se a gente começar a olhar tentar olhar mais para explicações mecanicistas desses transtornos, talvez a gente chegue a algum lugar. Mas continuar criando rótulos, cada vez mais rótulos, a partir de coleções de sintomas, disse, né, esse Insel, não é produtivo. Não é produtivo porque, bom, o DSM só cresce. Cada edição do DSM é mais grossa, mais gordinha, né? Por quê? Porque o modo como a gente, claro, não estou tentando desmerecer todas as categorias do DSM. Tem categorias do DSM como esquizofrenia, por exemplo, que possuem bastante grande validade, né, entre avaliadores. Então, são categorias que têm, se repetem as suas características, né, em grandes populações. Mas existem outras categorias, como transtornos de personalidade, por exemplo, que não possuem essa validade. Então, transtorno de personalidade narcisista é, muito provavelmente, na minha opinião, o que o Thomas Szasz, nos anos 60, 70, né, o grande antipsiquiatra, dizia uma patologização da normalidade. É um desvio de conduta, né, algo que desvia das nossas expectativas sociais, e aí a gente diz que o sujeito tem um transtorno mental. Né. Tudo isso para dizer que assim, existe uma tentativa recente, e que vai, creio eu, crescer no futuro, se chama RDoC, RDoC, Research Domain Criteria. É uma tentativa nascente, embrionária, de, digamos assim, regimentar, assim como a DSM, a pesquisa psiquiátrica a partir de causas, explicações causais. Tá? Se não é isso, saber, depois a gente pode continuar conversando. Eu vou dar uma oportunidade de outras pessoas falar. Eu não consegui formular, eu tenho umas questões, eu não consegui formular adequadamente. Tá. Se eu conseguir, eu vou pedir. Ok. É preciso passar o microfone? Seria bem rápido. O DSM teve tanta expansão de transtornos que, se tu lembrar, o número utilizado era Número romano. latim. Número romano. I, 2 Is e tal. Então, 5 para poder ampliar mais, para dar mais flexibilidade. Aí a gente vai adotar os números árabes. Aí pode criar um 5, pode criar 5.1, 5.2, pode fazer upgrades. Na verdade, isso já existia. Na verdade, Já atenção, mas para ficar já para mostrar para todo mundo, vai. Eu não tinha interpretado assim. Eu achei que era só. Que era uma mudança só para chamar atenção. Mas pode ser que seja, tenha 5.1, 5.2, eu não creio. Eu não apostaria nisso. Vamos ver quem está certo. Mas eu não apostaria, porque eu acho que esse tipo de pesquisa está realmente cada vez mais carecendo de financiamento, inclusive. Não é bem uma pergunta, eu acho que é uma pergunta, um comentário. Obrigado pela palestra, a gente somos alunos do Rogério, na disciplina. Eu vi uma diferença, assim, o tempo todo está sendo descrito a questão de crença, né? Uhum. E os casos de delírio, parece que não é apenas uma questão de crença. A pessoa delirante, ela vive, ela experimenta aquele delírio, né? Ah. E é uma pena que você não investigou essas experiências religiosas pessoais. E eu acho que ali que seria interessante, né? Mas eu acho que ao menos eu disse com todas as palavras que eu não ia falar sobre isso. Não, mas eu estou te perguntando para ver se você tem... Assim, a experiência do sujeito delírio, as experiências são estudadas, claro, por uma área chamada fenomenologia psiquiátrica. E é super interessante, a partir da qual a gente pode tirar muitas coisas. Inclusive, eu tiro no meu último artigo, que foi publicado esse mês, Moraes, a partir da fenomenologia, com respeito ao Estatuto de Crença do Delírio. Eu crio um caso com uma parte da definição de crença que a maioria das pessoas normais não criariam. Eu crio um caso com o Estatuto de Crença do Delírio. Eu acho que a fenomenologia do delírio depõe contra o Estatuto doxástico, o Estatuto de Crença dessas patologias. Porque a fenomenologia que a gente tem quando a gente acredita em algo é algo completamente distinto dessa ambivalência, por exemplo, constante, que eu mencionei que alguns casos de delírio, ao menos,
possuem. Então, eu acredito que a fenomenologia nos mostra que, ao menos parte dos casos de delírio, não são crenças. Eu não estou dizendo que são outra coisa, porque eu também não quero criar novas categorias psicológicas ad hoc, como é feito, né, às vezes, em filosofia da mente, por exemplo. Né? Tem uma filósofa famosa, muito competente, chamada Tamar Genber, que criou a categoria de A-belief, porque a crença em inglês é belief. Ela criou a categoria de A-belief. E essa categoria seria uma categoria que envolveria vários estados disposicionais que a gente não precisa simplesmente colocar numa caixa. Né? Eu acho que eu sou muito mais a favor de a gente descer do nível da explicação psicológica que usa esses conceitos da psicologia de senso comum, descer para as disposições, descer para aquilo que a partir do qual a gente abstrai e diz fulano crê. Certo? Não sei se eu fui muito longe. Mas assim, como eu disse, o meu problema aqui não é o problema de falar sobre experiências religiosas e experiências delirantes. O meu problema é como é que a gente pode distinguir, né, para todos sempre, amém, ou que sejam crenças religiosas institucionais e crenças patológicas. Pois é, mas ficou um intervalo aí entre crenças institucionais, crenças pessoais, experiências religiosas pessoais, não patológicas. O institucional, que a gente vai ter como de segunda mão, porque uma crença de segunda mão sempre é uma crença que não vai ao limite da experiência pessoal. Então, indo para a experiência pessoal, que é uma experiência sempre mais profunda, ficou aí um espaço onde está a experiência realmente religiosa pessoal, fugindo da patologização. Né? A gente viu o William James dar diversos exemplos e ele mostra. Não, mas eu acho que eu fui muito mal compreendido. Então. Talvez eu tenha sido muito mal compreendido. Não, eu acho que não é que parece que está tirando uma oposta ao que eu entendi. Me parece que foi um espaço para a gente entender, sentir um pouco melhor a questão da experiência pessoal não devida. Sim, a experiência pessoal. Bom, como eu falei no fim da palestra, eu vou repetir então. A minha opinião é uma experiência religiosa pessoal só pode ser considerada patológica se ela for interpretada como ruim pelo sujeito e se ela de fato causar danos para o sujeito, danos psicológicos, danos materiais e aos outros também que o circundam. Né? Então, por exemplo, existe uma grande diferença entre o modo como uma pessoa interpreta as suas experiências de possessão, por exemplo, em uma cultura onde existe uma aceitação desse tipo de fenômeno. Possessão é uma palavra forte, mas a gente fala sobre mediunidade no Brasil, por exemplo. Existem pessoas que incorporam espíritos e começam a falar diferente, começam a rodopiar, dançar, fumar quando não fumam, beber quando não bebem. Essa experiência, se acontecer no Brasil, ela vai ser interpretada de forma muito distinta se ela acontecer na Finlândia. Né? Na Finlândia, essa pessoa provavelmente seria levada para um hospital psiquiátrico. Não existe nenhum respaldo cultural ou subcultural para tornar essa experiência algo positivo. Mas a pessoa que tem essa experiência no Brasil pode, não necessariamente vai acontecer isso, mas ela pode, né, interpretar essa experiência como algo positivo. Né? Afinal, ela tem um dom, né, um dom da mediunidade, e ela pode, mais do que isso, considerar que isso poderia ser neutro também. Poderia ser, por exemplo, ouvir uma voz que não diz nada positivo nem negativo. Poderia ser neutro. Né? Mas pode ser positivo, pode ser uma voz que ajuda a pessoa. Agora, se essa voz que eu escuto, né, ou esses espíritos que eu vejo, estão me mandando me jogar pela janela, cometer suicídio, bom, aí, sim, aí isso é potencialmente gravíssimo. E eu não tenho como interpretar isso como algo positivo, isso causa danos objetivos à minha vida e à vida das outras pessoas, então nesse caso eu não estaria dizendo assim, isso é uma experiência patológica. As experiências religiosas, que você tem visto, elas são quase 100% positivas. Essas experiências religiosas, quase. Não tenho nem sei. Como?
tem casos. Tem pessoas que cometem grandes sacrifícios, como eu já disse, pelas suas crenças religiosas. Pessoas que têm experiências negativas, né? Só que elas são vistas e interpretadas como positivas. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá passou grande parte da sua vida num quadro que só pode ser descrito como depressão. A depressão da ausência de Deus, a noite escura da alma, né? Só que ela e muitos outros cristãos místicos veem a noite escura da alma como algo positivo. É possível ver isso como um dom, um teste, né? A tua fé, por ser muito forte, está sendo testada ao limite, né? E Deus se ausentou da vida de Madre Teresa de Calcutá praticamente por 20 anos, né? Então foi uma longa noite, né? Mas ela interpretou isso como positivo, né? Ela não jogou a toalha e viu isso como positivo. Então como é que eu vou chegar para Madre Teresa de Calcutá e dizer que tem uma experiência patológica? Seria extremamente arrogante. Ele já evoluiu. Sim, interessante para mim. Sim, eu falei aqui o assunto mais interessante da experiência e, claro, a gente pode conversar sobre isso, mas aqui agora eu falei extemporaneamente. Eu não escrevi nada sobre o assunto, quem sabe um dia, mas isso é muito mais difícil de tratar de forma organizada e não simplesmente especulativa. Foi. Eu não sei se chegou a cogitar-se, né? Mas me veio que a aquisição de crenças pessoais talvez seja a origem da aquisição das crenças institucionais. Claro. Tipo, tem o primeiro maluquinho que pensa lá, cara. Sim, é um terreno complicado. Né? Porque existe uma coisa chamada o trilema de Lewis. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, também é um apologista cristão. Um dos melhores escritores sobre o assunto. Aliás, eu convido qualquer pessoa a ler Mero Cristianismo, Mere Christianity. É um dos melhores livros para entender o cristianismo de um ponto de vista não sectário. Ele mesmo no começo do livro diz, eu não estou tentando defender nenhuma versão ou vertente do cristianismo, e por isso protestantes, católicos, ortodoxos, todo mundo fica bravo comigo, porque eu não mencionei um assunto suficiente. Né? Por exemplo, Maria. Né? Ele não fala sobre Maria no livro. Mas mesmo assim, é interessante, e tem um momento do livro no qual ele diz, a gente tem 3 opções. Tá? A gente tem 3 posições coerentes para tomar com respeito à pessoa de Jesus Cristo. Ou a gente acha que ele é maluco, justamente, ou ele era louco. Bom, estou olhando as coisas que ele disse, é possível claramente tomar esse partido. Ou a gente acha que ele era mentiroso, uma pessoa que estava deliberadamente tentando enganar os outros. Eu sou o Messias. E como houveram muitos falsos messias na história, certamente. Ou ele era Deus. Esse é o trilema. Como é que é? Eu esqueci. Louco, mentiroso. Louco, mentiroso, Deus. Em inglês tem mais quente. Mas enfim, claro que é possível olhar para qualquer fundador de uma religião, né, e dizer, não, as experiências desse sujeito eram patológicas e ele transmitiu as crenças que ele formou para outras pessoas de forma cultural, não patológica. Então, claro que assim, se a gente fosse pensar nesse cenário, obviamente, para quem lê o Novo Testamento, é óbvio que, aparentemente, os seus discípulos também tiveram experiências. Né? Eles não só receberam aquelas crenças culturalmente. Se a gente acreditar nesse livro, minimamente, a gente vai acreditar, não, isso é uma transmissão de crença, né, cultural, mas eles também eram acompanhados de experiências fortíssimas. O próprio Pentecostes, o Pentecostes é uma experiência coletiva. 12 pessoas, aparentemente, tendo uma experiência mais ou menos unificada. Né? Mas a gente pode olhar para qualquer líder religioso, ou aquele que dá o pontapé inicial na religião, e se perguntar, né, se essa crença que ele tinha era uma crença de origem patológica ou não. E, obviamente, isso é impossível de aferir. Né? Eu não tenho como aferir isso, mas a nossa tendência, quando a gente olha para um iniciador de uma religião que não é a nossa, né, sendo uma coisa muito, muito estranha, às vezes é justamente essa. Dizer, não, o cara tinha experiências fora do normal, ele interpretou essas experiências de uma certa forma. Né? Não precisa necessariamente usar a palavra patológico. Não precisa dizer Jesus Cristo ou
qualquer outra figura importante religiosa, tinha delírios. Eu posso dizer que tinha experiências fora do normal. Né? Tinha experiências que podem ser descritas como místicas, né? Experiências arrebatadoras que mudam a nossa vida de um momento para outro. Né? Não necessariamente preciso dizer que essas pessoas tinham experiências patológicas, mais uma vez, pela razão qual seja, de que eu acredito, pelo menos, que experiências para serem taxadas como patológicas tem que ter e patologia, por ser algo avaliativo, por ser um conceito avaliativo, elas têm que ser ruins, né, para o sujeito e para aqueles que o circundam. Está claro? Eu acho que essa final deixa bem claro a diferença do que é uma experiência nova. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que uma experiência nova é aquela não ordinária, que não acontece todo dia. Mas ela não é necessariamente patológica. Não. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Muitas pessoas confundem, acham que uma experiência nova é patológica. Não. Ela é patológica se tiver, ou seja, esse quadro de adoecimento vincular, social. Certamente todas as pessoas aqui presentes já tiveram experiências anômalas, uma vez ou outra. Né? Alguns mais, alguns menos. Né? Mas existe toda uma linha de pesquisa que estuda estados subpsicóticos na população não clínica. Então, grande parte das pessoas, por exemplo, quem aqui nunca teve não um delírio de perseguição, mas uma ideia de que se estava sendo perseguido? Né? É difícil encontrar alguém que nunca se sentiu perseguido, minimamente. Aí depois a pessoa não estava pensando algo que não era factual. Eu, por exemplo, é ridículo o exemplo, mas enfim, o meu orientador de doutorado, o Paulo, ele uma vez não respondeu um e-mail meu durante várias semanas. Era um e-mail particularmente importante. O título do e-mail era tese, entre aspas, entre parênteses, versão final. Eu acho que foi o e-mail mais importante que eu enviei para ele. E eu mandei esse e-mail e não houve resposta por 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Eu não queria ligar para importunar. E aí eu fiquei esperando. O que aconteceu foi o seguinte: vocês são da URGS, então essa história faz sentido para vocês. O CPD manda a gente ficar trocando de senha no e-mail da URGS de tempos em tempos, né? Obrigatoriamente. Então eu não recebi o e-mail. Só que nessas semanas eu formulei todas as hipóteses que o ser humano poderia formular. Teve momentos que eu tinha convicção de que o Paulo me odeia. Ele não quer mais saber de mim. Ele não quer me orientar, ele não quer ler a tese. Então, isso é um estado subpsicótico. Né? Existem outras possibilidades. Por exemplo, bate a cabeça um dia praticando um esporte, jiu-jitsu. Né? Bate a cabeça e tu sente uma dor depois. Né? Tu esquece que tu bateu a cabeça e tu começa a sentir uma dor no dia seguinte. E a primeira hipótese que tu forma é: estou com câncer do cérebro. Isso não acontece só em filmes do Woody Allen. Isso acontece na vida real também. Só que depois, o que vai acontecer é o seguinte: nós, como pessoas normais, digamos assim, nós vamos, por ter um sensor, a gente vai chegar a uma hipótese mais razoável. Existe uma teoria de que se chama double bookkeeping. Bookkeeping é escrituração, escrituramento, é um termo contábil. Né? Tem 2 livros. A ideia é que pessoas com delírios esquizofrênicos, isso é uma ideia que vem desde Eugenborg, mas foi regimentada por um psicólogo chamado Luiz Sassi. A ideia é uma pessoa que delira, ela inscreve as suas crenças empíricas em 2 livros. Né? Nós inscrevemos todas as nossas crenças em um livro só, o livro intersubjetivo. Né? Então, quando eu tenho uma crença, eu estou sendo muito otimista, gente, muito otimista. Mas assim, finjam que nós inscrevemos todas as nossas crenças no livro intersubjetivo, o livro no qual nossas crenças são passíveis de revisão. Quando uma pessoa chega e nos corrige, a gente diz: é verdade. Essas pessoas teriam um segundo livro, um livro que não é intersubjetivo, um livro que é completamente seu. Por isso que as experiências e crenças de pessoas com delírio são, às vezes,
comparadas com uma espécie de solipsismo, né? Porque tu não consegue entender, às vezes, onde a pessoa quer chegar, tu não consegue entender o que ela está dizendo, né? John Nash, o matemático, foi interpretado pelo pior ator possível, o Russell Crowe. Eu nunca entendi como é que eles pegaram o Russell Crowe para interpretar um matemático franzino, né? O cara é tipo um monstro, mas enfim. Esse cara, ele disse uma vez que as crenças e as experiências neurônicas que ele tinha eram como um sonho, né? E isso é um tema recorrente. Muitas pessoas que me viram falam como se eu estivesse sonhando, né? Como se eu estivesse inventando uma história, né? Essa é a ideia que baseia essa intuição de que existe, como metáfora, claro, um segundo livro, né? Então, as crenças delirantes seriam crenças que estão fora do jogo intersubjetivo. Elas pertencem ao sujeito somente, e quando esse sujeito vai tentar verbalizá-las, é claro que ele vai testar os limites do sentido da linguagem. E por isso que, às vezes, uma pessoa que delira fala sobre seus delírios, como John Nash, e ele diz, por exemplo, ele disse, literalmente, eu sou o pé direito de Deus. Isso não é nem falsificável, né? Delírio é uma crença falsa, blá blá blá. Não, isso não é nem falso nem nada. Isso não é nem falsificável. Como é que eu vou falsificar a crença do sujeito de que é o pé direito de Deus e está caminhando sobre a terra, né? Ou mesmo várias das crenças do Schreber, como eu estou sendo transformado em mulher. Não é falso, necessariamente, porque não é sequer falsificado. E está fora do nosso jogo intersubjetivo. Uma metáfora ou um novo código. Hoje consegue-se metáforas com novos códigos. Tem essa lacuna aí, que é traduzido por aquele que faz parecer isso. Exatamente. Então, você estava falando antes, hoje é aceito que em todas as pessoas existem núcleos psicóticos. Núcleos psicóticos que são instalados e nunca desaparecem. A pessoa não é psicótica clinicamente, mas os núcleos psicóticos, quer dizer, são conservados e há momentos na vida que as pessoas atuam mais em função do seu núcleo psicótico ou tendem a pensar em função do seu núcleo psicótico. Assim, como eu disse, aparentemente há uma continuidade de experiências psicóticas que vão desde o subpsicótico suave até o totalmente psicótico. E se a gente levar essa metáfora do double bookkeeping, da dupla escrituração, a sério, o que a gente vai dizer não, na verdade, ao contrário do que eu estava tentando sugerir, não é só um paciente com delírios que tem um segundo livro. Todos nós temos o segundo livro. Só que a gente escreve crenças, um menor volume de crenças, talvez, esse livro, ou a gente escreve eles com uma tinta mais fraca, que se apaga com o tempo, enfim. Mas todos nós temos, obviamente, crenças que não estão tão sujeitas à revisão, né? Crenças religiosas são um exemplo, crenças políticas são outro exemplo. São crenças que a gente hesita em revisar, mesmo quando alguém nos mostra, né, algo que vai contra, né, essas nossas crenças. Mas realmente isso é certamente uma variação de grau e não uma variação de categoria. De grau e de crítica. Sim. Mais alguma pergunta? Não, tá. Muito obrigado então a todos.